Bem-vindo ao canal Paradoxo da Física. Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é sobre dilatação térmica dos sólidos. Então, boa aula! Dilatação, né? Essa aula vai ser sobre dilatação dos sólidos, mas antes de pegarmos um pouco a dilatação dos sólidos, vamos falar do que seria uma dilatação, né? Do que seria a dilatação térmica. Então, dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando ele é submetido a uma variação de temperatura. Então, com o aumento de temperatura, o que acontece? As moléculas presentes no corpo, as partículas que todo o corpo possui, elas se agitam. Com essa agitação, gera um aumento na distância entre elas, provocando essa dilatação. Então, de uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura. Do mesmo modo, se eu tenho uma diminuição na temperatura, acaba ocorrendo a compressão, né, nesses corpos, né? Então aqui temos exemplos do trilho de trem e dessas chapas aqui no passeio. Por que ocorreu isso? Porque não teve o espaço suficiente para que esses corpos pudessem se dilatar devido ao aumento da temperatura. Então o que acontece? Uma chapa acaba se sobrepondo a outra chapa e quebrando. Do mesmo modo que os trilhos, né? Não tem espaço suficiente, nesse caso aqui, para que tenha a dilatação linear desses. Essa parte aqui, deixa eu ver a canetinha. Aqui, e aqui. Não tem o espaço suficiente, né, para que sofra esses tubos aqui, essa parte de alumínio sofra dilatação, então acaba se sobrepondo uma a outra, acaba entortando tudo aqui. Aqui, uma chapa sobre a outra acaba se quebrando, devido a não ter o espaço suficiente para que tenha a dilatação. Nós vamos aprender três tipos de dilatação nos sólidos: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então, primeiro, dilatação linear, é aquela dilatação no comprimento. Então, tinha um comprimento LO, com aumento de temperatura, esse comprimento passou a ser chamado de L. Então, aqui teve essa dilatação, esse aumento no comprimento, esse ΔL. Como que eu vou encontrar esse ΔL? ΔL é LO vezes o alfa vezes o ΔT. ΔL seria a variação nesse comprimento, que seria a dilatação linear. O LO é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, você vem tabelado. E o ΔT seria a variação da temperatura. Outra maneira de encontrarmos essa dilatação linear, esse ΔL, é usando igual no primeiro ano. Tudo que tinha delta indicava variação, era alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então vocês já aprenderam antes que o ΔV de velocidade é a velocidade final menos inicial, né? ΔV é V menos VO. ΔS de espaço é espaço final menos espaço inicial, é S menos SO. ΔT de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, é T menos TO. Então, do mesmo modo, agora ΔL é igual a L menos LO. ΔL, que seria a dilatação linear ou a variação nesse comprimento, que é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Lâminas bimetálicas. O que seriam essas lâminas bimetálicas? É quando eu tenho dois materiais, né, de diferentes coeficientes de dilatação, só que presos, grudados um ao outro. Então eu tenho esses dois. Aqui o material 1, aqui o material 2. Material 1 com coeficiente de dilatação linear 1. O material 2 com coeficiente de dilatação linear 2, sendo que o coeficiente de dilatação linear do material 1 é maior que o coeficiente de dilatação linear do material 2. Então, quando ocorre o aquecimento, o corpo que tem maior coeficiente de dilatação vai se dilatar mais, porque os dois têm o mesmo comprimento. Então, se for obedecer a fórmula, ΔL, que é igual a LO vezes o alfa vezes o ΔT, é só imaginar as duas barras sofrendo a mesma variação de temperatura, elas têm o mesmo comprimento inicial. O que vai diferir se uma vai dilatar mais do que a outra é o coeficiente de dilatação. Então, como a primeira aqui tem maior coeficiente de dilatação, ela vai dilatar mais. Só que tem um problema. Aqui está tudo preso, está preso uma na outra. Então, vai acontecer
de ter essa curva aqui, formar essa curva, devido a uma barra estar presa à outra. Então, essa curvatura fica desse jeito, porque o alfa 1 é maior do que o alfa 2. É você imaginar que a barra 1 está empurrando a barra 2. Está fazendo que a barra 2, de certa forma, encolha. Então, a barra 1, ela encolhe a barra 2, né? Ela faz uma força sobre a barra 2 porque ela acaba se dilatando mais do que a barra 2. O coeficiente de dilatação dela é maior do que o da barra 2. Agora, o que ocorre se eu resfriar esse sistema com essas duas barras? Do mesmo modo que a barra 1 dilata mais rápido e dilata mais, ela resfria mais rápido. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação dela é o maior possível. Então, do mesmo modo, ela esquenta mais rápido, ela dilata mais, ou esfria mais rápido. Se ela esfria mais rápido, no resfriamento, o alfa 2 vai diminuir, vai demorar, né, para resfriar. Então, ele acaba empurrando a barra 1. Então, ele acaba fazendo que a barra 1, de certa forma, encolha também. Então, para o aquecimento, a barra que tem maior coeficiente de dilatação empurra a barra que tem menor coeficiente de dilatação. Para o resfriamento, ocorre o contrário. A barra que tem o maior coeficiente de dilatação, ela é comprimida pela barra que tem o menor coeficiente de dilatação. Ou a barra que tem o menor coeficiente de dilatação empurra a barra que tem maior coeficiente de dilatação. Então, aqui temos o aquecimento da lâmina bimetálica, aqui temos o resfriamento da lâmina bimetálica. Dilatação superficial é a dilatação na área, na superfície, né? Então, eu tenho aqui um objeto, ele sofre uma dilatação em sua área, uma dilatação passando para S. Era SO, a área inicial, passou para S. Tem livros também que chamam de A0 e A. Tanto faz. Então, ΔS é igual a SO vezes o beta vezes o ΔT. ΔS seria a variação nessa área, né? Ou a dilatação superficial. SO seria a área inicial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Antes nós tínhamos o alfa na dilatação linear. Agora, na dilatação superficial, a gente tem o beta. O beta ele é 2 vezes o alfa. E aqui a variação da temperatura, o ΔT. Então, eu posso também afirmar que o ΔS é igual a S menos SO, do mesmo modo que eu afirmei lá na dilatação linear que o ΔL era igual ao L menos LO. Aqui o ΔS é igual ao S menos o SO. E vocês podem verificar que a mesma estrutura da fórmula da dilatação linear. Dilatação linear era ΔL igual a LO vezes o alfa vezes o ΔT. É a mesma estrutura, só que no lugar do L de comprimento eu coloquei o S de superfície. Então, ΔS é igual a SO vezes o beta vezes o ΔT. E para corpos ocos, o que acontece? Eles se dilatam como se não tivesse esse buraquinho aqui, esse orifício aqui. Então, se dilata normalmente. Então, isso aqui, ó, com o aumento da temperatura, faz isso aqui, que tanto a chapa quanto o buraco aumentem na mesma proporção. Então, eles se dilatam como se não fossem ocos, né? Como se fossem corpos ocos. Dilatação volumétrica. Nós já vimos a linear, né? Que a dilatação é no comprimento, a superficial, que a dilatação é na área, e a volumétrica, que a dilatação é no volume. Então, aqui ó, eu tenho a dilatação desse objeto em seu volume. E como que eu calculo isso? ΔV é igual a VO vezes o gama vezes o ΔT. ΔV é a dilatação volumétrica. VO, o volume inicial. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E o ΔT é a variação da temperatura. Posso afirmar também que o ΔV é igual a V menos o VO. ΔV, né, que é a variação nesse volume ou dilatação volumétrica, é igual ao volume final menos o volume inicial. Então, aí a gente pode associar já as 3 dilatações que já foram aprendidas. Primeiro, ΔL é igual a LO vezes o alfa vezes o ΔT.
A outra, ΔS, que é igual a SO vezes o beta vezes ΔT. E agora, ΔV é igual a VO vezes o gama vezes o ΔT. A mesma estrutura, só mudam as letras. L, dilatação linear, comprimento. S, dilatação superficial, superfície. V, dilatação volumétrica. ΔL é LO, alfa, ΔT. ΔS é SO, beta, ΔT. ΔV é VO, gama, ΔT. Então aqui era LO, passou para SO, para superfície, para volume VO. O alfa, o beta, o gama. O alfa, coeficiente de dilatação linear. O beta, coeficiente de dilatação superficial. O gama, coeficiente de dilatação volumétrica. O beta é 2 vezes o alfa, o gama é 3 vezes o alfa. E aqui embaixo, ΔV é V menos VO. A gente viu que ΔL também é L menos LO. E ΔS é igual a S menos SO. Então, também a mesma formatação. Então, não é difícil memorizar essas fórmulas de dilatação linear, superficial, volumétrica, né? Dilatação dos sólidos. Aqui temos a tabela do coeficiente de dilatação. Eu tinha falado que o coeficiente de dilatação linear ele é tabelado, cada material tinha o seu coeficiente de dilatação. Então, todos esses coeficientes tendo como unidade graus Celsius elevado a menos 1. Então, para o alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Para o chumbo, 29 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Para o ouro, 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Como eu tinha falado também, o coeficiente de dilatação superficial ele é 2 vezes esse coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrica ele é 3 vezes esse coeficiente de dilatação linear. Ou seja, o beta é 2 vezes o alfa, o gama é 3 vezes o alfa. Então agora vamos aos exercícios, né? Para elucidar tudo que foi falado das dilatações lineares, superficiais e volumétricas, né? Dilatação dos sólidos. Então, um fio metálico de 100 metros de comprimento e coeficiente de dilatação linear igual a 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Né? Qual que é a variação do comprimento desse fio quando a temperatura varia de 10 graus Celsius? Então, o fio tem 100 metros de comprimento e o alfa vale 17 vezes 10 elevado a menos 6. Eu quero a variação no comprimento, ou seja, eu quero a dilatação linear quando a temperatura varia de 10 graus Celsius. Uma questão bem simples, que é só colocar na fórmula, né? Então vamos tirar os dados. O LO é 100, o alfa é 17 vezes 10 a menos 6 e a variação de temperatura é 10. Então fica 100 vezes 17 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Então fica 17 vezes 10 a menos 6 vezes 1000, que é a mesma coisa que 17 vezes 10 elevado a menos 3 metros, que é 0,017 metros ou 17 milímetros. Então, esta é a variação no comprimento desse fio. Esta é a dilatação linear desse material. Próxima questão. Uma placa metálica tem um orifício circular de 50 milímetros de diâmetro, a 15 graus Celsius. A que temperatura deve ser aquecida a placa para que se possa ajustar no orifício um cilindro de 50,3 milímetros de diâmetro? O coeficiente de dilatação linear do metal vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, primeira coisa, a placa tem um orifício de 50 milímetros e ela tem que, né, ao ser aquecida, passar por um orifício de 50,3 milímetros. Então, a dilatação que ela pode sofrer, a dilatação mínima, ΔL é L menos LO, é 50,3 menos 50. Então, o máximo que ela pode se dilatar é de 0,3 milímetros. Então, ΔL é 0,3 milímetros. Logo, ΔL é LO vezes o alfa vezes o ΔT. 0,3, que é esse ΔL, é igual ao LO, que é 50, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. Logo fica 0,3, que é igual a 100 vezes 10 elevado a menos 6 vezes ΔT.
100 vezes 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 4. Então fica 0,3, que é igual a 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. Logo, ΔT é 0,3 dividido por 10 elevado a menos 4. Posso passar isso para cima. Fica 0,3 vezes 10 elevado a 4, que é a mesma coisa que 300 graus Celsius. ΔT é T menos TO. Então, ΔT é 300, 300 é igual a T menos 15. Passo 15 para o primeiro membro, fica 300 mais 15, tem que a temperatura final vale 315 graus Celsius. Próximo exercício. Duas barras homogêneas A e B têm seu comprimento L em função da temperatura, variando de acordo com o gráfico. Determine os coeficientes de dilatação linear do A, alfa A, e alfa B dos materiais que constituem as barras. Então, aqui é o alfa A, aqui é o alfa B, dos materiais que constituem as barras. Então, primeiro, para a barra A. Olha, eu sei que ΔL é L menos LO. A barra A está aqui. O comprimento inicial do A é 20, que parte aqui do 20. Mas o comprimento final para uma temperatura de 40 graus Celsius é 20,8. Então, eu posso falar que o ΔL é 20,8 menos 20. Logo, ΔL é 0,8 milímetros. ΔL é LO, alfa ΔT. Então, 0,8 é igual a 20 vezes o alfa, vezes a variação de temperatura, que foi de 40. Logo, o alfa é 0,8 dividido por 800. 0,8 dividido por 800, 0,001 graus Celsius elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. E para a barra B? Para a barra B, ΔL é L menos LO. A barra B é essa em azul. Começa no 20 milímetros e vai até 20,4. Então, é 20,4 menos 20, que é 0,4 milímetros. Logo, ΔL é LO vezes o alfa vezes o ΔT. Então, 0,4 é igual ao LO, que é 20, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura, que é 40. Logo, o alfa é igual a 0,4 dividido por 800, que é 0,0005 graus Celsius elevado a menos 1. Logo, o alfa é 5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Então, encontrei o coeficiente de dilatação linear da barra A, que é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1, e o coeficiente de dilatação linear da barra B, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Uma lâmina de ferro tem dimensões de 10 metros por 15 metros em temperatura normal. Ao ser aquecida em 500 graus Celsius, qual será a área desta superfície, dado o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, igual a 13 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, primeira coisa, eu vou encontrar a área inicial. Então, a área inicial é base vezes altura, porque isso aqui é um retângulo. A base é 15 metros, a altura 10. Temos que a área inicial é de 150 metros quadrados. Posso encontrar agora o coeficiente de dilatação superficial. Ele é 2 vezes o alfa. Então, é 2 vezes 13 vezes 10 elevado a menos 6, que vai me dar um coeficiente de dilatação superficial de 26 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Agora, eu posso aplicar a fórmula de dilatação superficial. ΔS é igual a SO vezes o beta vezes a variação de temperatura. Então, o SO é 150. O beta é 26 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura, ao ser aquecida em 500 graus Celsius, então é 500. Então, 150 vezes 26 vezes 500 é 1.950.000 vezes 10 elevado a menos 6. Tirando essa base 10 com esse expoente, essa é uma das 6 casas para a esquerda, o ΔS vale 1,95 metros quadrados. Logo, ΔS é igual a S menos SO. Então, 1,95
é igual a S menos 150 metros quadrados, que é a área inicial. Logo, S é 1,95 mais 150, que me dá 151,95 metros quadrados. Então, esta é a área final para uma temperatura de 500 graus Celsius. 151,95 metros quadrados. Agora, dilatação volumétrica. O cilindro circular de aço do desenho abaixo se encontra em um laboratório a uma temperatura de menos 100 graus Celsius. Quando este chegar à temperatura ambiente, que é 20, quanto ele terá dilatado? Dado que o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vale 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, eu tenho o cilindro, aqui o diâmetro, que é de 20 centímetros, e aqui a altura, que é de 10 centímetros. Então, eu posso achar a área dessa base aqui. A área da base, a base é um círculo, então a área é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Log é π vezes o raio, que é 10 centímetros ao quadrado. Se o diâmetro é 20, o raio é 10. O raio é metade do diâmetro. 10 ao quadrado, 100 π centímetros quadrados. Então, esta é a área da base desse cilindro. Posso achar o volume. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, é 100 π vezes o 10, que é a altura. Logo, eu tenho um volume de 1000 π centímetros cúbicos. Então, já tenho o meu volume inicial, 1000 π centímetros cúbicos. Agora, eu posso achar o coeficiente de dilatação volumétrica. O gama, ele é 3 vezes o alfa. O alfa é 11 vezes 10 elevado a menos 6. Então, é 3 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, o coeficiente de dilatação volumétrica é 33 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tendo o gama e o volume inicial, ΔV é igual a VO vezes o gama vezes o ΔT. Logo, o VO é 1000 vezes π, o gama é 33 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura é a temperatura final, que é 20, menos a inicial, que é menos 100. Então, fica 20 menos 100. 20 menos 100 é 20 mais 100, que é 120. 33 vezes 1000, 33.000. Então, ΔV é igual a 33.000 vezes π, vezes 10 elevado a menos 6, vezes o 120. Logo, ΔV é igual a 3.960.000 π, vezes 10 a menos 6. Tirando esses 10 a menos 6, que é só dar 6 casas para a esquerda, fica 3,96 π centímetros cúbicos. O π posso substituir por 3,14, né, aproximadamente. Tenho meu ΔV igual a 12,43 centímetros cúbicos, que 3,96 vezes 3,14 dá aproximadamente isso, 12,43 centímetros cúbicos. Agora, uma de lâmina bimetálica. Uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço está fixada em uma parede de forma que a barra de aço permanece virada para cima. O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Dado o coeficiente de dilatação linear do zinco, 25 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, e o coeficiente de dilatação linear do aço, 11 vezes 10 a menos 6, graus Celsius elevado a menos 1. Então, o zinco tem uma dilatação, coeficiente de dilatação maior do que o do aço. Se os dois têm o mesmo comprimento e estão presos, se eu aqueço, o zinco dilata mais do que o aço. Então, o zinco empurra o aço. Só que se eu resfrio, ocorre o contrário. O que tem maior coeficiente de dilatação resfria mais rápido. Então, vai acontecer isso aqui. Como o zinco tem maior coeficiente de dilatação, ele vai resfriar mais rápido, então ele vai encolher mais rápido. Se ele encolhe mais rápido, dá a sensação que o aço está empurrando ele. Então, é como se fosse esse desenho aqui. Então, alternativa C. A lâmina bimetálica curva-se para baixo, porque o zinco tem um coeficiente de dilatação maior do que o do aço, então ele dilata mais, do mesmo modo que ele resfria mais rápido pelo alfa ser maior. Então, como eu resfriei, ele resfriou mais rápido, encolheu mais rápido, a tendência é que o aço está empurrando o zinco, nesse caso, para baixo. Próxima questão. João, chefe de uma oficina mecânica,
precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado nessa figura. À temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o do orifício do anel. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que o do aço. Então, olha, o alfa do latão ele é maior do que o alfa do aço. Então, se eu aqueço a mesma temperatura, esse anel aqui de latão ele vai dilatar mais do que o eixo de aço. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos, descritos nas alternativas a seguir, para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Então, eu quero um que não vou conseguir encaixar o eixo de anel no anel, o eixo de aço no anel de latão. Então, se eu resfriar apenas o eixo, se eu estou mexendo só com esse eixo de aço, só resfriando esse eixo, a tendência dele é se comprimir, então diminuir. Então, vai diminuir o diâmetro aqui. Então, ele vai conseguir entrar nesse anel de latão. Então, a alternativa A é plausível. Eu consigo. Eu quero a que não consegue, né? Que não permite esse encaixe. Na letra A, eu conseguiria. Na letra B, se eu aquecer apenas o anel. Se eu aqueço apenas o anel, o buraco aqui vai aumentar porque ele vai se dilatar na mesma proporção que o anel. Então, eu consigo encaixar o eixo de aço. Letra C. Se eu resfriar o eixo e o anel. Se eu resfrio os dois tendem a diminuir, né, de tamanho, tendem a se comprimir. Como o latão tem um coeficiente de dilatação linear maior, ele resfria mais rápido, então ele vai diminuir mais rápido. Então eu não vou conseguir enfiar esse eixo de aço nesse anel de latão, porque o coeficiente de dilatação linear do latão ele é maior do que o coeficiente de dilatação linear do aço. Logo, se eu aqueço, ele dilata mais. Do mesmo modo que se eu resfrio, ele resfria mais rápido. Então, se ele resfria mais rápido, o eixo de aço não vai conseguir entrar nesse anel de latão. Então, a alternativa correta seria a C. Na D, se eu aquecer o eixo e o anel. Se eu aqueço os dois ao mesmo tempo, no caso na mesma temperatura, porque não fala nada aqui, o que vai acontecer? O anel vai dilatar mais porque o coeficiente de dilatação dele é maior. Então, ele dilatando mais, chega a determinado ponto que o eixo de aço consegue entrar nesse anel de latão. Então, a única alternativa que não teria como seria a alternativa C. Espero que tenham gostado dessa aula. Deem um like lá nesse vídeo e inscrevam-se no canal Paradoxo da Física. Então, até nossa próxima aula.